Saiu uma reportagem da revista Piauí, por sinal muito bem escrita. A gente tem que falar disso, porque também... Piauí é sensacional, cara. Não, cara, vale a gente comentar assim, e dar os créditos para quem tem que dar, né? Porque de fato foi um trabalho muito bem feito. Pós-eleição ainda mais, né? Exatamente. Pós-eleição, então assim, tem todo um significado, né? Essa publicação deles. Eles fizeram detalhando um pouco todo esse momento do Edinaldo no comando da CBF, até um pouco ali ele assumir de fato a candidatura, e durante esse tempo aí que ele está no comando, até mesmo agora que ele foi reeleito, tudo que se passou nos bastidores, que nós acabamos não tendo muito contato com isso, mesmo a gente fazendo parte da mídia, entre aspas, a gente não consegue ter esse contato, e isso faz toda a diferença quando a gente já imaginava coisas, mas a gente de fato lendo, tendo essas informações é completamente diferente. Bom, dentre algumas coisas que foram citadas nesse dossiê, né, como eu chamei no título, foi falado muito sobre os luxos que o presidente da Confederação de Futebol do Brasil teve durante esse período. Foram luxos cedidos tanto a ele quanto a seus familiares, amigos, a políticos durante a Copa do Mundo de 2022. Teve toda a questão também do aumento salarial dos presidentes da federação estaduais aí de 50 mil para 215 mil. Um aumento absurdo, ainda mais quando ele é um cara que falou muitas vezes sobre a questão de falta de dinheiro na CBF, né? Ele falou recentemente, né? E discute muito sobre isso lá, falando sobre a questão de não poder investir mais no treinamento de árbitros. Até hoje, o tal do polo de treinamento para melhorar a arbitragem no Brasil não foi feito e terminado por uma questão financeira. Só que ele tinha dinheiro para aumentar o salário dos presidentes da federação. Enfim, dentro dessas outras polêmicas, eu gostaria agora de passar a palavra para vocês. Então, primeiro, por favor, Gabriel Davi, me fala um pouco do que você leu dessa questão da reportagem da revista Piauí. O que mais te assustou, se alguma coisa te surpreendeu ou não, né? Sobre essa questão do Edinaldo, e alguma coisa que você gostaria de pontuar também sobre isso. Bom, então, desde a candidatura do Ronaldo, né? O Ronaldo batendo de porta em federação, a gente consegue imaginar que tem coisa muito podre por trás, porque segundo o Ronaldo, né, as federações fecharam a porta na cara dele, elas nem quiseram conversar. E depois todos os clubes e todas as federações votaram no Edinaldo, no presidente. Essa questão do dinheiro, né, do aumento, para mim me parece uma clara compra de votos. Eu acho que não tem como ser diferente. Pô, um valor absurdo, acho que é um valor muito alto para um presidente de federação, e você bem disse, né, que falta dinheiro para usar em determinados momentos, né? Por exemplo, o tal do árbitro da arbitragem semiautomática, do VAR semiautomático, por exemplo, né? Que foi uma coisa prometida e também não aconteceu, né? E assim, a participação de políticos, né? A participação de políticos, né? Tem aqui o deputado federal José Alves Rocha e um senador, Ciro Nogueira, né? Que acabaram beneficiados, enfim. Exatamente. Foi em questão de custeou viagens, ingressos para eles durante a Copa do Catar. E aí isso, para mim, configura claramente um privilégio muito grande que ele estava dando justamente para ter esse retorno na eleição. E deu certo, né? Agora a gente vai ter que aguentar esse cara até 2030. Cara, enfim, brabo. O Matheus, cara, o Gabriel citou um pouco, mas também teve uma questão de uma ligação, que assim, uma das mais polêmicas dele com o Gilmar Mendes, né? A gente sabe que o Gilmar Mendes, ele é ministro, né, do STF hoje, e foi ele mesmo que julgou o caso da candidatura, né, da presidência, que não deveria ter assumiu, mas teria que ter saído do cargo por irregularidades, e acabou ficando. Exatamente quem julgou esse caso foi o Gilmar Mendes, por uma questão de sorteio, né? Pode dizer assim, se isso
se a gente acredita nisso, mas o Gilmar, que tem uma ligação direta com a CBF, né, por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, né, que é o IDP, que é administrador dos cursos da CBF Academy, né, que é a faculdade entre si, né, cursos ali que a CBF dão para treinadores e analistas de desempenho e, enfim, administradores e gerentes ligados ao futebol. Então, assim, essas coincidências incríveis do que a vida faz, acabam a gente levando a assustar mais ainda o que a gente achava que era ruim. A gente estava claro que o Edinaldo não comandava bem a CBF, mas de saber disso e também saber que os clubes e federações apoiaram esse tipo de coisa é mais assustador, né? Não, e sem falar com... A gente sempre olha para o financeiro, assim, é assustador, né? O aumento de salário que os caras tiveram em uma semana, a diferença. Bizarro. Basicamente, eu voltei no final de semana, no outro meu aumento caiu, né? Então, assim, é algo absurdo, 300% aí de salário. Acho que é o sonho de todo trabalhador, né? Pô, Então, assim, é um verdadeiro absurdo, assim. E o que mais me deixou, assim, assustado foi não ter... a gente não teve uma grande mídia falando, assim, sobre isso, né? Tipo, a gente não teve debate sobre isso. E eles são bem articulados, né? Aí lançaram aí uma cortina, eu gosto de chamar de cortina de fumaça, que foi sobre o subir em cima da bola, né? Então que é um eles outro lançaram aquela absurdo. notinha ali, né? Puxa De vida. subir em cima da bola, que sabia Daqui que a todo mundo pouco, ia comprar essa briga. Então, pode-se dizer que essa semana vai estar todo mundo falando dessa subida na bola que é proibido, o futebol acho que está acabando, e a gente vai esquecer esse assunto aí da politicagem, né? Digamos assim. Porque, cara, se o Ronaldo, que é o fenômeno, não conseguiu quebrar esse paradigma, né? Quem será que conseguirá, né? Então, É assim, difícil. são nada mais do que um absurdo, né? Acho que essa é a palavra, assim, desse assunto como um todo, assim. E eu sou um fiel crítico, assim, da CBF Academy. Acho que os valores que os caras praticam é É absurdo, absurdo. assim. Absurdo. No olhar de jogo, eu tento passar ali umas análises, venho estudando. E, cara, os preços que os caras praticam é algo, Já assim, parei para ver também, é absurdo, é absurdo. algo absurdo, assim. Realmente precisa de um incentivo ali, né? Mas, enfim, são isso, né? Como você falou, é uma grande cadeia aí que tá, no fim, todo mundo tá interligado, né? E baita trabalho da revista aí, que trouxe à tona essa problemática. Não, cara, assim, e até o Gabriel tá querendo falar, mas deixa eu só citando essa questão. Não sei se você vai falar sobre a subida na bola, provavelmente, né? Se você vai citar ou não. não, eu ia citar. Não, continua o que você estava falando. É ainda sobre o caso da CBF. Não, porque assim, cara, eu acho que a gente tem que. Nós, como torcedores, tanto da seleção brasileira e dos nossos clubes aqui no Brasil, nesse sentido, a gente tem um dever. Porque quando a gente vê o nosso clube num momento ruim ou num momento de baixa e que a gente vê alguma coisa que a gente acha injusta entre os presidentes ou os diretores, enfim, que comandam o nosso clube, a gente vai lá, a gente debate, a gente faz publicação no Instagram, a gente vai para a porta do CT, a gente vai no jogo, a gente faz a nossa forma de protesto. A CBF, ela de fato, né, a seleção brasileira, ela não é o nosso clube, mas de certa forma, é mais uma coisa que a gente torce, que a gente quer que aconteça. Mesmo que muita gente vai falar, ninguém se importa com a seleção, a balela, até o cara que diz isso e critica a seleção, ele está se importando com a seleção, ele está perdendo o tempo dele para chegar e reclamar da seleção. Então, no final das contas, ele se importa com isso. Então, a gente teria que ter também a importância de saber que a reclamação, saber que o tipo de crítica, todo tipo de protesto é válido e tem que fazer. Tem que fazer, porque, cara, enquanto isso ficar acontecendo, e ao mesmo tempo, isso resvala diretamente nos clubes, e os clubes são culpados disso. E a gente está falando de caras que enchem a boca para falar que o Brasileirão tem que o futebol brasileiro tem um calendário ruim, que o Brasileirão tem uma organização mal feita, que os juízes são aqui, são acolá, e no final das contas todo mundo vota no mesmo, e depois a gente quer falar que não é jogo de interesse, que não é se vender no final das contas para a CBF, é isso que estão fazendo. Ah, você não sabe como é difícil nos bastidores. Cara, pode até ser.
Pode até ser. Então você fica quieto e tudo que acontece com você e os erros que podem ocorrer e tudo, você tem que ficar na tua e não reclamar. Mas agora, você enche a boca para criticar e depois você chega lá e vota no cara. Então, assim, é uma incongruência incrível dos clubes e tem que haver uma certa crítica e também protesto da torcida em cima dos clubes, porque só assim eles vão tomar consciência do que estão fazendo, pelo menos eu acho que deveriam, né? Enfim, Gabriel, por favor, pode falar aí sobre que você queria falar. Não, eu queria falar sobre ainda, né, sobre a matéria da revista Piauí, que citou que foram um total de 49 pessoas, 49 brasileiros que foram beneficiados com mordomias Isso, pessoas que não são na... ligadas a futebol diretamente, nem a entidade, tá? Isso. Isso é importante falar. Isso que eu tinha citado, né? O deputado federal, o senador, né? E o Edinaldo, cara, ele está sendo também ele está sofrendo uma ação trabalhista por assédio moral por uma arquiteta chamada Luísa Xavier da Silveira. Isso também saiu na matéria também. E outros dirigentes também estão sob suspeita de envolvimento em casos de assédio sexual, né? E isso daí também é um assunto preocupante que foi levantado. Ou seja, tudo que há de podre, né? Tudo que há de podre você vê na CBF. E aí, agora que eu falei sobre esse assunto, eu lembrei exatamente da saída do Rogério Caboclo, né? Que foi também nessa pegada. Então, assim, a CBF em si é um câncer para o futebol brasileiro. É aquilo, a gente acaba, entre aspas, esses problemas acabam sendo escondidos quando se ganha título, né? A gente discute sobre a seleção não tá bem, mas em vários ciclos a gente vê a seleção com problemas, tanto na CBF quanto em campo, e durante a Copa do Mundo chega o Brasil ganha, esquece tudo, tá tudo bonito, a seleção é a melhor do mundo. Como funciona? O torcedor é isso, e tá tudo bem até. Mas agora, a gente vir falar que isso é um negócio novo, que tá descobrindo agora, que aí não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí a gente está sendo hipócrita nesse sentido, né? Não é uma coisa que sempre aconteceu, só que agora a gente tem um holofote maior porque a seleção está numa fase ruim, no final das contas. Mas eu espero que... né? Também eu vejo muito um distanciamento da seleção com o próprio público brasileiro, né? Sim. Eu, particularmente, sou um dos que, se for ver meu Twitter lá, eu digo que eu odeio a data FIFA, porque, cara, a seleção virou isso aí, né? Tipo, o cara... Essa entrevista aí, essa reportagem trouxe à tona, mas é o que o torcedor comum sente, né? A gente não se sente mais representado. Houve essa tentativa até do Dorival de trazer vários jogadores brasileiros aí, jogadores do Brasileirão, né? Para poder resgatar essa identidade do torcedor comum, ver ali seu jogador no clube, né? Ah, cara, o cara joga aqui no Flamengo, tô vendo jogar na seleção e tal, mas acho que essa união de problemas está refletindo em campo, né? Não é só o Vinícius Júnior que não faz uma boa partida, né? Acho que a federação toda aí tá devendo muito sobre esse assunto. Exatamente. Cara, assim, obviamente durante as próximas semanas vai ter mais esse comentário sobre isso. A gente mesmo pode, porque sempre vai haver novidades sobre esse assunto. Eu acho que isso não tem para onde fugir. Espero que vão mais a fundo, que tomem providências severas. Tanto todo mundo que é responsável por isso, né? Os presidentes dos clubes que votaram, os presidentes das federações, enfim, que isso seja discutido com mais, né, de forma mais minuciosa aí, porque é importante e isso faz total diferença no rumo que a seleção brasileira vai ter e o nosso futebol vai ter nos próximos anos.